Olá, queridos amigos, queridos irmãos que nos acompanham no 4º Congresso Espírita do Espiritismo.net. Nós vamos conversar agora com o Rafael Siqueira, que é um dos expositores desta edição de 2023. Meu querido, qual a contribuição da visão espírita para a religião e a fé nos dias de hoje? Primeiramente, eu quero agradecer o convite por participar do 4º Congresso do Espiritismo.net. Quero agradecer a você pela oportunidade de estarmos conversando fraternalmente. E procurando responder essa pergunta, eu vejo que o Espiritismo, na sua feição de ciência, filosofia e religião, tem muito a contribuir com uma visão contemporânea da religião. E como isso? Nós vimos de crenças que são muito, vou colocar uma palavra entre aspas, ortodoxas na forma de ver a religião. Por quê? Porque a gente vem construindo religiões de grupos. Eu estou num grupo e eu sou parte daqueles que serão salvos, enquanto outros que estão em outros grupos são os excluídos, são aqueles que não merecem o amor de Deus. A grande contribuição do Espiritismo é que o Espiritismo nos propõe um novo olhar. Ressignifica a nossa forma de pensar a religião partindo da própria etimologia da palavra, porque religião vem de religar, religare, o que é o processo da criatura ligar-se ao seu Criador. Onde nós queremos chegar? Quando a gente abre a questão 842 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos imortais: dentre todas as religiões, qual aquela que pode se dizer mais próxima de Jesus e ter o atributo da verdade? E os benfeitores espirituais respondem: aquela que fizer mais homens de bem. Aquela que fizer menos hipócritas e mais pessoas afáveis à caridade. Então veja, minha querida amiga, religião nos dias atuais não é apenas um compromisso de crença. Eu estou nessa religião e essa religião vai me salvar. Religião nos dias atuais é um compromisso de conduta. Porque o que eu faço é que é importante. Não importa se eu tenho credo A, o credo B ou não tenho credo nenhum. O importante é o quanto da minha religião está se traduzindo na minha vida a favor de obras. Quantas lágrimas eu tenho enxugado, quantas pessoas eu tenho socorrido, quantos corações que em dias tão tumultuados eu tenho acolhido. Uma vez foram perguntar a Francisco Cândido Xavier por que o Espiritismo? E ele respondeu: bom, porque Allan Kardec nos disse que fora da caridade não há salvação. E a caridade é um processo que se abre para todas as pessoas. Caridade é colocar o amor em movimento. E Chico arremata dizendo: se Kardec tivesse colocado fora do Espiritismo não há salvação, talvez eu tivesse ido por um outro caminho. Então o Espiritismo descortina um novo horizonte na nossa vida a propor que nós, quando nos vinculamos à religião, não é para ficar brigando com as outras pessoas. Não é para ficar discutindo qual religião é melhor, qual aquela que me fará salvo, mas com a proposta de eu me fazer um homem de bem. Um homem a serviço das leis de Deus na sociedade. E uma vez, quando o Dalai Lama esteve nos Estados Unidos, perguntaram a ele qual a melhor religião. E eu gosto sempre de abrir para falar de outras religiões, e o Dalai Lama respondeu muito próximo ao Chico. Ele respondeu assim: a melhor religião é aquela que te faz um ser humano melhor. Essa é a melhor religião. E a pessoa que estava perguntando: mas espera aí, você não me respondeu. Respondi: escolha a sua. Veja aquela que melhor atende às suas necessidades e transforme-se em alguém que ama, alguém que serve a sua família, alguém que se transforma num homem de bem na sociedade, alguém que contribui para a paz. Porque nos dias de hoje, se tem algo que nós precisamos muito, é de paz, é de convivência fraterna, é de entender que nós somos irmãos. E podemos e devemos caminhar de mãos dadas, porque do alto, Deus é Pai de todos. Não é Pai
de apenas um grupo de escolhidos. Ele ama a todos, independente de raça, independente de credo, independente de expressão da sexualidade, como nos diz o apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 8, quem não ama seu irmão não conhece a Deus, porque Deus é amor. O Espiritismo, então, nessa feição de ser o Consolador prometido por Jesus, resgata os tempos primitivos do Evangelho, os tempos do amor, da proximidade das pessoas, os tempos em que Jesus vivenciava esse amor e busca essa paternidade universal. Esse princípio da fraternidade entre os homens, esse princípio de que nós estamos no mundo para ajudar uns aos outros. O Espiritismo é uma filosofia atual? O que é uma filosofia? Quando nós pegamos filo, quer dizer amigo, sofia ou zofia, podemos dizer conhecimento, sabedoria. Então os filósofos são aqueles que amam, são os amigos do conhecimento. Pensar em filosofia é pensar naquele que, através dos estudos, das meditações, das reflexões, se propõe a entender as causas da existência. De onde nós viemos? Quem nós somos? Para onde nós vamos? Qual é a natureza de cada um de nós? Porque eu aqui estou conversando com uma pessoa encarnada, eu estou vendo com os meus olhos físicos, mas eu sei que você não é apenas um corpo físico. Há uma estrutura espiritual que está se utilizando momentaneamente desse corpo. Então, o Espiritismo é uma filosofia atual? Sim. Eu diria que o Espiritismo hoje traz as respostas para os mais ingentes problemas pelos quais nós passamos, a começar pela própria questão da imortalidade. Eu acho que a ciência vem caminhando a passos largos para chegar na conclusão de que a alma é imortal. Se você me perguntasse, a ciência já aceita a realidade da alma? Ainda não. Mas muitos cientistas já acolhem a imortalidade da alma em processos, por exemplo, como aquelas situações de quando a pessoa está no processo de quase morte, experiências de quase morte. Já se fizeram experiências em que a pessoa ela deixa o corpo, ela se vê num túnel e às vezes ela registra experiências fora do corpo. Muito bem estudado por Dona Elizabeth Kubler-Ross. Ou seja, o Espiritismo é uma filosofia atual? Sim, porque nos traz a verdade da imortalidade, porque nos traz Deus não mais como um senhor de exércitos, alguém que está sentado num trono celestial, mas como um pai que ama, como um pai que dá todas as oportunidades para que um filho possa se emendar. Daí nós chegamos na proposta da reencarnação. Porque quando observamos o mundo hoje com tantas desigualdades, como entender tudo isso, se não pelo mecanismo das vidas que se sucedem? O Espiritismo, então, é atual porque nos fala de imortalidade, porque nos fala de reencarnação, porque nos fala dessa paternidade de um Deus que ama e não é um senhor de barbas num trono celestial, ou seja, tira uma feição antropomórfica para nos trazer uma causa criadora de todas as coisas. Mas o Espiritismo também é uma filosofia atual porque, como nenhuma outra, nos fala do amor. Resgata Jesus para os dias atuais, me ensinando, sabe, Marielle, que eu devo te amar. Que eu devo amar aquele que pensa diferente de mim. Que eu devo me integrar a uma sociedade que às vezes tem vozes dissonantes da minha, pessoas que vivem diferente de mim, mas que eu, enquanto filho de Deus, devo olhar a outra pessoa como minha irmã, compreendê-la do jeito que ela é e saber que cada um de nós está num processo. Eu devo respeitar o tempo das outras pessoas, entendendo que me tornar um homem de bem é saber que cada um está no seu melhor momento, está na sua melhor oportunidade. Daí o Espiritismo é essa grande proposta, como está exarado no Dolmen de Allan Kardec. O Dolmen é o túmulo de Allan Kardec no Père Lachaise, o cemitério em Paris, onde se encontra uma frase:
muito representativa da nossa doutrina: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Por que o Espiritismo, então, é uma filosofia atual? Porque nós sabemos dos processos de nascimento, dos processos de morte, mas o Espiritismo vem e nos fala dos processos de renascimento ou de reencarnação para entender a justiça de Deus. Mas nos fala mais, que tal é a lei da evolução. A lei de que eu posso ser hoje melhor do que ontem, que eu posso ser amanhã melhor do que hoje. Nós agradecemos ao nosso querido Rafael, que tão carinhosamente aceitou o nosso convite, e suas palavras finais para aqueles que estão nos acompanhando. Meus queridos amigos, eu quero falar de coração para coração com vocês. Sintam-se que eu estou olhando no olho de cada um de vocês. Esses são dias tumultuados, são dias em que muitas vezes as lágrimas rolam. Às vezes nos falta dinheiro para honrar as nossas contas, dificuldades na família, dificuldades sociais as mais diversas. O que eu tenho para deixar para vocês é uma mensagem de esperança. Porque às vezes me deparo com os mais variados cristãos, espíritas ou de qualquer outra denominação, e eu tenho percebido que as pessoas estão desanimadas, estão descrentes. Então, sempre que me pedem uma palavra, a minha palavra é de alento, é de ânimo, é de esperança, lembrando o próprio Evangelho de Jesus, quando em Mateus 11, de 28 a 30, o Mestre nos diz: vinde a mim, todos vós que vos encontrais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei alívio para vossas almas aflitas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Vamos caminhar todos na direção de Jesus? Vamos aproveitar que Jesus, que nos prometeu o Consolador prometido, as vozes do céu nos trouxeram, pela batuta de Allan Kardec, as mensagens dos mais variados espíritos para levantar o nosso ânimo, para nos trazer uma mensagem de esperança. E hoje nós estamos rogando mais uma vez: Jesus, esteja conosco. Abençoe a cada um de nós, nos dê força para seguir em frente e trabalhar pelo Evangelho e a favor da paz. Um beijo grande e que Jesus abençoe a todos. Tchau, tchau. Meu querido, muito obrigada. Que Deus te abençoe.